E se o seu maior problema não fosse o que você faz, mas o fato de você ser bom demais? Existe um padrão silencioso no comportamento humano que quase ninguém percebe. Pessoas que não sabem dizer não, que evitam conflitos e vivem buscando aprovação, quase sempre carregam um cansaço que não sabem explicar. Você ajuda, entende, se adapta, mas algo começa a pesar. E o pior é que isso não acontece de uma vez. A mente humana muda aos poucos, e quando você percebe, já está sendo visto de uma forma que nunca quis. Há algo que raramente é dito com clareza. Ser bom demais ensina as pessoas a ultrapassarem você. E isso custa caro, mais do que você imagina. Quando você evita conflitos e diz sim querendo dizer não, sua mente entra em um padrão de autoabandono. Parece gentileza, parece maturidade, mas não é. E o mais perigoso é que isso acontece sem que você perceba. Aos poucos, você começa a se moldar às expectativas dos outros, até não saber mais onde você termina e onde os outros começam. E isso não começou agora. A psicologia mostra que esse comportamento quase sempre vem de muito antes. Talvez você tenha aprendido que precisava ser fácil, compreensivo, bom para ser aceito, para evitar rejeição, para manter a paz. E sua mente foi reforçando isso, até virar automático. E tem um detalhe que muita gente ignora. Chega um ponto em que você não sabe mais se está sendo gentil ou apenas com medo de perder alguém. E é aqui que a maioria se engana. O problema nunca foi a sua bondade, é a ausência de limites. Quando você nunca se posiciona, você ensina aos outros até onde podem ir. E tem uma coisa que quase ninguém percebe nisso. Quanto mais você cede, menos você é visto. Sua mente tenta evitar conflito, mas acaba criando um padrão onde o seu valor depende do quanto você se anula. E sem perceber, você começa a viver relações onde sempre entrega mais do que recebe. E o mais difícil de aceitar é que as pessoas percebem isso, mesmo que você não perceba. A mente humana reconhece padrões. Quando você está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre cedendo, você deixa de ser alguém que precisa ser conquistado e passa a ser alguém previsível. E o que é previsível perde valor, perde peso. E é nesse ponto que algo muda. Você começa a sentir que está sendo deixado de lado, sem entender o porquê. E aqui vem a parte que incomoda. Nada disso muda tentando ser ainda melhor. Pelo contrário, o respeito não nasce da ausência de conflito, nasce da presença de limites. E no começo, isso vai parecer errado, vai gerar culpa. Sua mente vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas existe uma diferença que muda tudo. Ser gentil não é se anular. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você começa a mudar. E quando você testa isso, mesmo que em pequenas coisas, a dinâmica muda, e muda rápido. Algumas pessoas se afastam, outras estranham, e isso pode doer, mais do que você esperava. Mas ao mesmo tempo, surge algo que estava adormecido: autonomia. Pela primeira vez, você para de reagir e começa a escolher. E é nesse ponto que você percebe algo que antes passava despercebido: quem realmente te respeita e quem só se beneficiava de você. Talvez essa seja a verdade que muda tudo. Você não precisa deixar de ser quem você é, mas precisa parar de se abandonar para ser aceito. Porque quando você começa a se escolher, sua mente deixa de operar no medo e passa a agir com consciência. Nem todo mundo vai gostar disso, e tudo bem, porque no fim, a pergunta deixa de ser se os outros vão te aceitar e passa a ser se você finalmente está disposto a não se perder mais. Se isso fez sentido para você, comenta: eu me escolho, nem que seja só para você lembrar disso amanhã.